É, prazer estar aqui fazendo essa apresentação, falar um pouquinho sobre biogás, biometano, crédito de carbono. Hoje eu pretendo abordar um pouquinho sobre biogás de uma forma geral, quantas plantas tem no Brasil, no mundo, a gente se situar e se alinhar. Vou falar um pouquinho de dimensionamento de rede de biogás, dos principais problemas que a gente tem no campo de biogás. E no final falar um pouquinho sobre as tecnologias que estão aí rodando os aterros, né? É, então é isso. O Thiago, pessoal, ele tem aí mais de 20 anos que ele trabalha no setor aí de resíduos, né? Ele trabalhou no primeiro projeto de geração de energia elétrica a partir do biogás, que foi no aterro Bandeirantes, em São Paulo. Já passou pelas maiores empresas do segmento, né? Essa, que era uma gigante na época, trabalhou também na Solvay. E há 4 ou 5 anos o Thiago abriu a própria empresa, né, uma empresa de consultoria, a Clean Energy, onde ele presta serviço, é a única consultoria independente que existe hoje no país, né, nesse segmento de valorização do biogás, parte de crédito de carbono, rede de captação. E além dele trabalhar, né, atuar pela Clean Energy, ele também faz parte desse programa de mentoria, né, que estamos eu, Newton, o Silvio Giacchino, né? Então o Thiago ele também compõe o grupo, né, do programa de mentoria e a gente presta esse serviço para algumas empresas, né? E agora entrando como nós estamos tratando de drenagem, né? O Newton falou nas últimas aulas sobre drenagem de chorume, falou um pouco de biogás. Entrando agora na parte de biogás, como é um tema que o Thiago é expert no assunto, então ele vai entrar dando 2 aulas e a gente aproveita, né, em alguns momentos do programa para convidar algumas pessoas para participar, ver como é que funciona o programa, entender como é que é o trabalho e também para, claro, pegar um pouquinho, né, entender um pouquinho aí dessa área que o Thiago conhece tanto e domina tanto, né? Bom, eu só complementando, com essa experiência que eu tive no Bandeirantes, no São João e no Gramacho, né? O Gramacho foi o primeiro projeto de biometano do Brasil, em 2009, 2010. Foi uma experiência bem interessante, tanto em termos de problema ambiental, né, que era um lixão, como social também, que tinha 1.500 catadores. E foi o início ali, né? Não tinha regulação, não tinha ANP, né? Em 2010, 2011, a primeira regulação foi em 2017 de aterro sanitário. Então foi uma experiência interessante. Então a gente teve várias fases aí do biogás, Mercado Livre, GD, e agora tá forte a questão do biometano. Tem muita gente ainda que tem dúvida do biometano. Então a intenção é a gente conversar sobre isso, e eu acho que aqui é um bate-papo também, o modelo do Newton e do Luciano e do Silvio apresentar, mas também fazer um bate-papo, né? Pode interromper, acho que a qualquer momento, se quiser, né? Se tiver alguma dúvida do slide, se eu estiver falando muito rápido. Então, a intenção é essa aí. Vou começar. Espero que todos gostem do conteúdo. Bom, pessoal, como eu falei, primeiro eu gosto de alinhar, né, o panorama geral do biogás, do metano no Brasil. Então, eu trouxe algumas informações aí do CI Biogás, que é o Centro Internacional de Biogás lá de Foz do Iguaçu, e também da Associação do Biogás. Então, a primeira informação as últimas informações que a gente tem em relação a 2022 e 23, né? Então, a gente tem atualmente 1.365 plantas de biogás cadastradas, sendo 338 plantas novas em 2023, então teve um crescimento de 32% em relação a 2022. Tem instalado 4 bilhões de metro cúbico por ano de biogás, operação instalada. Então, assim, em 2023, superou, né, 4 bilhões pela primeira vez.
Em 2023 já está somando mais 728 milhões de metro cúbico que vai ser contabilizado aí a partir de 2024. Então teve um aumento de 21% de biogás. Então 32% são novas plantas e 21% é em relação ao volume de biogás. Aí eu vou mostrar agora que tem um perfil, né, dessas 1.365 plantas. Tem um perfil típico, né, que vocês devem desconfiar aí. São poucas plantas que fornecem quase 70% desse gás. Mas só para vocês se situarem aí, o pessoal pergunta, né, na parte sucroenergética, tem um grande potencial da parte sucroenergética, torta de filtro e vinhaça, né, basicamente. A parte de agro são dejetos animais, a maior parte. E aqui é curioso até nesse gráfico da direita, porque fala que o esgoto sanitário tem 75% de capacidade e o RSU 25%, né? Porque realmente tem um grande potencial, mas para explorar esse biogás de jet é muito difícil, né? A gente sabe aí que tem que fazer grandes investimentos para tornar anaeróbio o processo, então por isso que a gente tem basicamente quase nenhuma planta na área de esgoto e tem muita planta na área de resíduo sólido. Então é o perfil que eu falei para vocês aqui, tá? A gente tem planta de pequeno porte, muitas plantas. Essa tabela aqui é de 2020, tá? Mas aqui já dá para ter uma ideia do perfil. O perfil não mudou, tá? Só o número de plantas que mudou. Então, basicamente, o perfil é esse. Tem muitas plantas pequenas, né? 78%, médio porte 16%, grande porte 6%. Só que esse 6% aqui sustenta 80% do biogás do Brasil, que basicamente são os aterros sanitários. Então, o pessoal faz propaganda aí do agro, não sei o quê, só que o aterro sanitário que tem um grande potencial hoje, né? Pode ser que no futuro as plantas do agro comecem a aparecer mais, comece a viabilizar e consiga superar o do aterro sanitário. Substrato, aqui embaixo, o perfil potencial, né, do agro é de, desculpa, número de plantas do agro, agropecuária é de 79%, indústria 12% e RSU é de 9%. E o perfil de volume é esse 11%, 16,73%. Basicamente, o agro não consegue avançar porque o investimento no biodigestor, né, é muito alto e o aterro sanitário é um biodigestor que já está pronto, né? Então, o CAPEX é muito mais baixo. Em termos de uso do biogás, a energia elétrica supera, né, 70%. A térmica, eu, eu nunca vi, né, mas deve ter algumas que usam energia térmica na parte agro. O biometano está em 20%. E energia mecânica, 0,4%. Aqui, fazendo um gráfico aqui das regiões do país. Então, Paraná tem grande parte das plantas, porque a parte agro é muito forte, né? Então, tem muitas plantas pequenas de dejetos suínos, basicamente. Minas Gerais também tem muita planta em função disso, tem muito suíno. Santa Catarina também. E depois, em quarto, vem São Paulo, que tem pouco suíno, mas tem bastante agro, né? Sucro energético e aterro sanitário tem os maiores aterros em função da população ser de 46 milhões, se eu não me engano, né, de habitantes. Então, o potencial, né, a Biogás, a Associação do Biogás, fez esse potencial aí de 84 bilhões de metros cúbicos. A gente tá captando 4 bilhões, né? Então, tem um gap aqui de 80 bilhões, sendo que desses 4 bilhões aqui, grande parte, como eu coloco aqui é o Biogás Map lá da CEI Biogás, que 2021, depois eles tiraram isso aqui do ar lá, eles não têm mais isso aqui, não sei por quê, mas deve estar em algo em torno de 2 ou 3 bilhões, que é de RSU.
mais da metade desses 4 bilhões aqui é de RSU. Aqui só para vocês terem uma ideia, né, do crescimento de oferta interna de energia no país, foi de 2010 a 2021 de 1% ao ano só, incremento de energia elétrica no Brasil. Oferta interna de biogás de 2010 a 2021 foi crescimento de 35% ao ano. Então, o biogás está crescendo muito mais do que a geração de energia, né? E outras energias. Então, isso é um indicativo interessante. Apesar disso, o biogás ele representa muito pouco, representa só 0,12%. Então, a gente tem um grande caminho ainda para percorrer. Outro estímulo para a área de biogás é o que fala no Estudo Energético do País, né, do governo, que é o PDE 2031, que fala que o consumo de diesel vai continuar aumentando até 2031, no ritmo de 2,5% ao ano. E por que que isso aqui é interessante? Porque o biometano pode substituir o diesel, né? Então, mercado para o biometano não vai faltar. É isso que indica basicamente esse gráfico aqui. Então, o verdinho aqui fala oportunidade para expansão do biometano. Então, basicamente é isso que eu queria mostrar. Também a parte de crédito de carbono, né? A emissão de gás de efeito estufa. Por quê? Porque a emissão está crescendo, né? Até 2030 eles colocam 52%, basicamente pela indústria e transporte. Então, a indústria e transporte, a indústria consome muito, muito gás natural, pode ser substituído pelo biometano, e o transporte é o diesel, né? Então, o biogás e o biometano desempenham um papel fundamental nesse processo de mitigação de gás de efeito estufa. Isso é um ponto bastante importante também e que estimula o mercado. E, por último, vem a questão da energia elétrica brasileira, né? O perfil de 2021 e a projeção de 2030 fala em crescimento da energia eólica e solar e a autoprodução, que é o 2 aqui, que entra o biogás. Apesar da gente estar nesse ritmo de biometano, como é cíclico, né? Tudo é cíclico, eu acredito que o biometano vai ter uma fase cíclica também, que a energia elétrica sempre vai ser importante, né? Então, é, não vai acabar os projetos de energia elétrica. Então, as API renováveis vão continuar e a projeção até 2030 é, de 6 para 14%. E como a termoelétrica de biogás é considerada uma termoelétrica como gás natural ou diesel, então eles falam aqui que as centrais termoelétricas são cruciais para suprir intermitências da fonte eólica e solar, aliado à expectativa de maior proporção de autoprodução por renováveis. Então, além da questão de importância da energia elétrica do biogás, tem a questão de ser uma térmica que despacha energia 24 horas, então é uma energia segura, e por isso que a ONS, né, o órgão que controla a energia no país, ela gosta de térmicas de biogás. Sobre biometano, a CI Biogás fez um mapeamento esse ano aí, então a gente tem 50 plantas de biometano cadastradas, não é em funcionamento. Foram 7 novas plantas em 2023, 16% de crescimento. A gente está no início ainda, né, da questão do biometano. 580 milhões de metros cúbicos de biometano, basicamente da planta de Fortaleza e da planta do Rio de Janeiro, e 4 plantas de instalação, que vai crescer 19% do volume de biometano. E aqui embaixo tem um gráfico de plantas em operação, autorizadas pela ANP e em autorização pela ANP. Lembrando que tem plantas que não precisam se cadastrar na ANP se ela não quiser vender, né, o biometano na injeção na rede. Então, em resumo aqui, um resumão, o biogás pode ser gerado de forma contínua, diferentemente da energia eólica e solar. É possível estocá-lo, em alguns casos, né? Você pode estocar o resíduo, o agro, você pode estocar o resíduo, como o bagaço
linhaça, né? Seja na forma de matéria-prima ou no gás comprimido. O biometano é um pouquinho difícil de comprimir para estocar, né? Mas você pode estocar o resíduo. Destaca-se que o biogás tem pegada negativa de carbono, então o biogás é a única geração de energia renovável que tem pegada negativa, em função de você estar gerando energia e eliminando metano, né? É a única que tem isso. Opa. No caso dos biocombustíveis, o biometano já é reconhecidamente um grande aliado na redução de gás de efeito estufa. Então, a gente, só nos aterros sanitários, a gente mitiga por ano, eu fiz uma conta, cerca de 60 a 70 milhões de toneladas de CO2 equivalente, né, de crédito de carbono. Então, é um volume muito grande. E de forma segura, né? Não tem questionamento nenhum, como esses projetos de florestal lá, que foram questionados esse ano aí da Polícia Federal prendeu os caras lá. O biogás não tem essas questões. Bom, sobre o mercado geral, é isso aqui, né? Se alguém tiver uma dúvida sobre o mercado, vou entrar específico na questão do biogás de aterro sanitário. Eu gosto de falar por que que a gente tem aterro sanitário no Brasil. Acho que todo mundo aqui já está habituado com isso, mas isso aqui é um gráfico lá do Deleuze, lá da BLP. E basicamente a gente tem. O pessoal fala que o Brasil tem que ficar com perfil europeu, né? Mas a gente tem mais perfil americano do que europeu. Então, basicamente, a gente não tem reciclagem, tem pouca compostagem, tem bastante aterro e bastante lixão. E o caminho que a gente está seguindo é o perfil dos Estados Unidos, né? Que tem muita reciclagem, um pouquinho de compostagem, muito aterro sanitário, tem um pouquinho de incineração, que a gente está seguindo também, né, com essa tecnologia, vai entrar em operação a planta lá da Horizon, né, eu acho que em 2026 ou 27, e os lixões é zero, né, então nosso caminho primeiro caminho que a gente está seguindo é esse, né. Pode ser que daqui 50 anos a gente entre no perfil europeu ali. E isso acontece basicamente porque o mundo inteiro, né, o mundo inteiro que eu falo, países que não têm aterro sanitário, eles investem muito per capita na questão do resíduo, né? Então você pega aqui Tóquio, Cidade do México, Barcelona, Roma, a média desses países aí é de R$ 429 por habitante, gastos, né, por habitante para manter a questão do resíduo. Aí você pega o Brasil aqui, Rio de Janeiro, Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte, R$ 88 por habitante. E então não sustenta ainda, né? A gente não consegue entrar no perfil europeu, em função disso. E o perfil que a gente está seguindo é o perfil americano, né? Os Estados Unidos, de 1990 para 2011, saiu de 7.600 aterros sanitários para 2.000 aterros sanitários. Hoje deve ter até menos. Basicamente, o que eles fizeram foram fazer grandes aterros, investir em logística, investir em transbordo, investir em levar resíduo em grandes caminhões ou trem, né? E com isso você consegue, nos aterros grandes, você consegue incorporar outras tecnologias como biometano, reciclagem, classe 1, enfim, você consegue fazer um parque, né? Um parque ambiental, como alguns grupos aí falam. Então, isso aqui eu vou passar rápido, né? A gente sabe que tem muito, muito lixão no Brasil, ainda não mudou esse perfil de 60% de lixão, ainda não mudou quase nada. 60% desculpa, de aterro sanitário e 40% de lixão. Sendo que na região norte, nordeste, centro-oeste tem maior número de lixão, no sudeste e sul um pouco menos. Então a gente tem um grande trabalho ainda para fazer encerrando o lixão. Por que que eu falo isso? Porque o que o Luciano falou, né? A gente trabalha com operação de aterro e a gente percebe que quando a gente entra com biogás no aterro, a gente melhora a operação do aterro. Tem essa tendência
porque a gente exige que o aterro tenha melhor drenagem, melhor gerenciamento dessa parte de drenagem do biogás e do chorume, né? Então, a gente fala aqui que a gente não considera aterro controlado, né, para biogás. Ou você tem um aterro bem executado para extrair biogás de forma eficiente, ou você tem um lixão não faz essa experiência que a gente teve no Gramacho de fazer a captação do biogás em um lixão que realmente não dá certo. Então a gente tem que ter esse perfil que todo mundo conhece, né, de aterro sanitário, para que a gente consiga uma, uma captação eficiente e que a gente consiga atingir os patamares lá de biogás que a gente projetou na curva e na modelagem. E um dos pontos importantes aí para que a gente tenha sucesso é a gente conhecer a gravimetria do aterro. Então a gente tem entrado em vários aterros para estudar o biogás e basicamente quase todos não têm a gravimetria recente. Então a gente estava batendo bastante na tecla de fazer a gravimetria do aterro, né? O Luciano tem até atuado em alguns aterros para fazer isso, porque isso aqui interfere bastante na modelagem do biogás, né? Que a gente pega matéria orgânica, resíduo têxtil, papelão basicamente para fazer a curva de biogás. E se variar 5%, principalmente na matéria orgânica, pode ter um resultado bem diferente. Outro ponto que interfere na produção do biogás, além da composição do resíduo, é a umidade, né? Então a gente tem que conhecer ali a questão da pluviosidade, tamanho das partículas, daí entra na área do Newton, do Luciano aí de fazer uma boa compactação do resíduo, e idade do resíduo, naturalmente, né? Se você reencerra o aterro, você começa a ter problema de produção do biogás. Esse gráfico aqui, acho que muita gente conhece, desses dois estudiosos aí, que classificaram em 5 fases. Então, basicamente, a fase um e 2 é a fase que coloca o resíduo no aterro, a primeira tonelada lá de resíduo. Aí começa, o que importa aqui para a gente do biogás é essa curva rosinha aqui, que é o metano, e o verdinho, o CO2. Então, ele, na fase um e 2 ali, fica entre 6 meses e um ano. Além disso, você tem que ter algumas camadas para produzir o biogás. E depois de 6 meses e um ano, você começa a entrar na fase 3, que é a fase metanogênica. O metanogênico, o metano sobe, o CO2 cai, passa a fase ácida, né? E essa fase 3 e 4 pode durar de 2 a 5 anos, depende do aterro sanitário e da localização. E aí você entra na fase 5 aqui, que, que a produção cai, né? E, e basicamente a produção de biogás ela continua pelos resíduos como papel, papelão e madeira, né? Produz pouco biogás, mas em longo tempo. Sobre modelagem, eu não vou entrar muito em detalhes, mas lá atrás, em 2004, 2003, a gente começou com algumas modelagens muito simples, né, de primeira ordem, que foi usado a modelagem do Banco Mundial e do órgão ambiental americano. Era muito simples, né? A gente colocava lá a taxa de resíduo, usava uma taxa de geração que é o K padrão e fazia uma curva. Então, essa curva foi usada para alguns aterros lá atrás, né? O aterro lá da Sulvi, Salvador, o aterro Bandeirantes, e realmente teve um problema de você fazer uma perspectiva de geração X e quando você instala o projeto, a geração ela se dá na metade, por exemplo, desse potencial. Então a gente começou até a questionar a ONU, né, que sugeria a gente usar esse tipo de modelagem, e depois disso foi sugerido um modelo mais complexo, que é esse aqui. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele
Ele considera até a oxidação do metano na superfície do aterro, né? Que tem bactéria que come metano na superfície, que é esse OX aqui, fator de oxidação. Ele considera, ele faz uma curva para cada tipo de resíduo, então uma curva para matéria orgânica, uma curva para madeira. Então cada tipo de resíduo tem uma curva, tem um K, tem um L0. Ele considera aterro sanitário. Ele desconta, né, o biogás se for lixão, se for aterro controlado. Enfim, tem vários parâmetros aqui que tornam esse modelo mais confiável, né, de segunda ordem. Então, lá na época a gente fez uma comparação deixa eu só entrar aqui, a gente fez um comparativo de modelagem de várias modelagens, né, com os dados reais. Os dados reais é esse vermelhinho aqui, né, que a gente tinha já os dados do Bandeirantes, que o Bandeirantes fechou em 2007, então teve essa queda aqui, mas que a gente percebeu que o modelo do IPCC e o modelo do UNFCCC, que é da ONU, ela era bem fidedigna com o real, né? Então, o da ONU era até mais conservador que esse verdinho aqui, e o IPCC não era tão conservador, mas estava bem em linha com a realidade. E o gráfico do World Bank aqui, que é o WB, que é o Banco Mundial, bem fora da realidade. E do órgão ambiental americano também fora. Então, a partir daí, a gente começou a usar só o do IPCC, basicamente. Aqui a gente fez do Lara, na época lá, em parceria com a Lara, aterro da Lara, lá de Mauá. Também, o do Lara os dados reais estavam meio estranho aqui, mas em resumo, o IPCC também e o NFCCC mostrou melhor, né? A melhor modelagem. Na captação de biogás, a gente tem vários tipos de dreno, né? A gente conhece vários tipos de dreno no aterro. Então, tem dreno com um tubo de concreto, tem dreno de. Deixa eu só interromper, se alguém tiver alguma dúvida sobre modelagem de biogás, pode perguntar, que eu vou entrar aqui nos tipos de dreno, nas drenagens do biogás agora. Então, no biogás, a gente usa drenagem vertical, né, para captar o biogás, como todo mundo sabe. Existem vários tipos de drenagem, então tem vários diâmetros, né, material também. Então, e distanciamento entre um poço e o outro também, que é bastante importante. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente tem algumas experiências também de poço de perfuração, que a gente fez alguns aterros, para tentar complementar a vazão. E quando a gente capta o biogás, basicamente o que a gente faz? Nesse desenho da esquerda, a gente tem um poço que é com captação passiva, que a gente fala, né? Ou seja, o gás está saindo naturalmente do maciço do aterro e está saindo para a atmosfera aqui sem pressão negativa nenhuma. Então, aqui a gente tem uma área de influência um pouquinho menor. Quando a gente coloca pressão, a gente coloca lá menos 5 milibar, menos 10 milibar na cabeça do poço, que é o gráfico da direita aqui. A gente percebe que tem uma maior influência na lateral no entorno imediato do poço, né? Então, o princípio da captação do biogás é essa, a gente ter maior influência nessa lateral do aterro, mas também a gente sabe que os poços são ligados entre si, né? Tem drenagem vertical e horizontal, né? Então, às vezes a gente acha que está captando biogás desse poço, mas na verdade está roubando o biogás do poço do lado. Então, a teoria é interessante, mas às vezes na realidade ali a gente tem algumas confusões ali em função de toda aquela malha de drenagem vertical e horizontal. Outro ponto importante da captação do biogás é a questão do condensado, né? O condensado basicamente é é o líquido do gás, né? O gás ele é 100% saturado e o condensado desse líquido ele atrapalha a passagem do gás. Então a gente tem que trabalhar sempre para que o fluxo do biogás seja no mesmo sentido do condensado. Isso a gente sempre tenta trabalhar dessa forma. Lógico que tem usinas que ficam na parte de cima do aterro, é um pouquinho mais difícil,
E tem usinas que estão na parte de baixo, tem usinas que estão no mesmo nível do aterro. Então a gente tenta fazer sempre nesse fluxo, no mesmo fluxo do condensado, mas algumas situações não é possível. Então a gente tem que fazer todo o dimensionamento da rede para que o soprador, né, que puxa o gás, consiga puxar o gás do poço mais distante da rede de gás. Isso aqui é basicamente a fórmula de perda de carga que a gente usa para calcular cada trechinho da rede de gás. Tem pouca gente tem muita gente que não faz esse dimensionamento, depois a usina não consegue puxar o gás e o projeto fica um pouco deficiente, né? Então, acho que por isso que é importante. Na realidade, no campo lá, basicamente é isso, né? A gente recomenda colocar estacas a cada 1,5 m, 2 metros no máximo, e que o líquido, e que tem um caimento de 3 a 4%, e que o líquido, quando chegar no ponto mais baixo, seja é, cone- é, é, que a gente colete esse líquido com separador, né, com sifão, de forma bem simples, e que a gente consiga tirar esse condensado do tubo para que o gás passe sem problema. Nesses pontos mais baixos, o que a gente usa são os separadores, que é uma forma simples aí para captar esse condensado e levar para a drenagem de churume. Aí no dimensionamento a gente tem a perda de carga de todos os componentes da rede de gás, né? Ampliação, cotovelo, curva. Então cada trechinho, né, desses de T, saída de lado e tal, tem uma perda de carga. Então a gente coloca na planilha para fazer esse cálculo todo de perda de carga para que o sistema funcione bem. Tem alguns projetos que tem manifold, que a gente fala, né, que é o coletor. Tem outros projetos que não usam manifold. Hoje os projetos maiores aí, muitos usam manifold, outros não usam. Eu fui lá em Seropédica semana passada, eles usam manifold. Caieiras não está usando manifold. Então, isso aí depende do projetista e do dimensionamento que foi feito. É, o manifold ele ajuda, né, o operador a regular o biogás de forma mais fácil, né? Então ele tem um ponto só para regular o biogás, mas ao mesmo tempo a rede de gás fica mais cara e você tem que usar mais tubo, mais válvula e, e você tem um capex mais alto, né? E o sem manifold tem uma vantagem que você usa menos tubo, tem menos perda de carga e só que você tem essa dificuldade de monitoramento do biogás. Então tem vantagens e desvantagens aí. Só para mostrar para vocês um projeto com manifold, esse do Bandeirantes, que a usina fica aqui no meio do aterro. Hoje já não tem quase mais nada, né? Eu fui a semana passada lá, tem 2 megas, né? Ainda gerando, 3 megas, 3 megas mais ou menos. E então, basicamente, a gente tem os manifolds, que são esses pontos que conectam esses tubos verdes e, e trazem todo o gás na central. De forma mais didática aqui, a gente tem o header, né, que é o vermelho aqui, que circunda o aterro. A gente fala que é o anel. Qual que é a vantagem de ter um anel? Se você fechar algum ponto da rede, o gás ele passa por outro lado e não tem problema para chegar na usina. Tem vários aterros que não usam anel, né, que usam só a linha disposta no maciço. Tem a linha que é o amarelo aqui, que a gente chama de linha secundária, o ramal. Tem a linha móvel, que fica perto da frente de resíduo. Então, geralmente, a gente usa linhas que são móveis, né, para o resíduo passar e a gente desconectar. Às vezes a gente usa cabeçote mais simples também, para não ter um investimento muito alto, sabendo que a frente de resíduo vai, vai chegar nesses poços. E, e os drenos aqui e o MF é o manifold, né? Como eu falei, tem aterros que não usam manifold que joga a linha, o header direto
no maciço. Aqui é o desenho que fica até uma forma legal, né? Mas aí no aterro, na forma real, a gente tem isso, né? Aqui é uma foto antiga lá do São João, que é bem alto, né? Era bem alto, lá de 150 metros de altura. E o manifold ficava lá embaixo, e para que os caminhões pudessem fazer manutenção nos taludes, a gente tinha que fazer a passagem dos tubos. Então, o aspecto não fica muito legal, mas funciona bem. Outro problema que a gente tem nos aterros é o recalque, né? Então, a gente faz tudo bonitinho, essas passagens aqui. Aí, depois de uma semana, 2 semanas ou um mês, o tubo, ele dobra, né? Em função do recalque, então tem que ser refeito toda hora. Também a gente tem alguns tubos que tem, alguns drenos que tem combustão espontânea, então às vezes pega fogo. Tem bastante dreno que fica comatado, né, que entope, que a gente tem que ir lá desentupir, né, essa foto da esquerda. Tem drenos que a gente encontra chorume, essa foto aqui é lá do Gramacho, né, que ficou... No Gramacho não tinha dreno nenhum, né, a gente teve que perfurar lá 300 poços, uma máquina americana lá que foi alugada, e nunca tinha sido drenado durante 30 anos o aterro, então a gente teve bastante problema com chorume. Outro problema são os recalques, né, que quebra tubo. Para resolver isso, a gente coloca uma mangueira, um flexível, né? Quer dizer, e a gente teve problemas de gás fugitivo em alguns aterros, mais, outros menos, mas é um problema inerente do projeto também. Falando um pouquinho sobre potencial energético do biogás ou do metano, por que que é interessante o metano, né? Porque o metano ele pode substituir qualquer tipo de energia, tanto energia elétrica quanto carvão, petróleo, óleo combustível, madeira, gás natural, produtos metilados. Então, a equivalência com relação a outros combustíveis é muito quase né, um para um aí com gás natural, carvão, enfim, é bastante versátil. E o processo de captação do biogás, esse aqui é um processo simples, né, para começar o assunto aqui. Basicamente é o sistema de coleta, que é a rede do gás lá no aterro, os tubos de PAD, o sistema de transporte, que é aonde vem os tubos, o gás desses tubos, sistema de sucção, que é o soprador. Aí depois você pode usar esse gás para energia elétrica ou para biometano. E geralmente a gente recomenda ter um sistema de queima para segurança do aterro, né? Porque esse sistema de, de aproveitamento energético do biogás ele pode falhar, então você tem que ter um queimador para suprir, para queimar esse gás se tiver alguma oscilação no sistema na usina de biogás, né, basicamente. Hoje a gente tem basicamente 4 usos do biogás, né? Então a gente tem o aterro aqui, captação do biogás, tem alguns projetos raros ainda, tem um projeto lá em Manaus, não sei se o pessoal conhece, que tem captação do biogás e flare só para crédito de carbono, né? Então esse primeiro aqui é o processo mais simples que tem. O crédito de carbono, o pessoal pergunta hoje, né? O crédito de carbono ainda vale a pena. Todos os projetos estão migrando do MDL para o Gold Standard, para a Verra. Estão conseguindo vender entre $4 a 6, $7. Então está bem interessante. Então, mesmo projetos que quer fazer biometano, eu recomendo fazer essa primeira fase, primeiro, né, de captação do biogás e flare, porque é um investimento baixo e que você já pode ter o projeto para crédito de carbono e também já verificar qual o volume de biogás real que o seu projeto tem, para não ter surpresa depois. Aí tem o uso do biogás, que é a venda direta, né, do gás, né, para a indústria. Tem a produção de energia elétrica, que todo mundo conhece, que é o mais comum. Inclusive, tem vários projetos hoje de mercadoria, principalmente, que estão migrando da energia elétrica para biometano. E tem o uso para gás natural GNV em caminhões ou carros.
Então, aqui é o sistema mais simples, né? Que é o flare, que fica lá, esse aqui é o de Paulínia, esse azulzinho de baixo é o soprador, puxa o gás, não tem tratamento nenhum do biogás, nem chiller, nem nada, vai direto pro flare, queimando de 800 a 1.200 graus para crédito de carbono. Aí tem o sistema mais robusto, né, que é o biometano. Esse aqui é o projeto de Fortaleza, no Ceará, que iniciou em 2017, um CAPEX de 100 milhões, capacidade de 92 mil metros cúbicos por dia. Se eu não me engano, eles já ampliaram para 180 mil e recebe 4 mil toneladas por dia de resíduo. Esse aqui é o São Pedro de Aldeia, que iniciou em 2014, inclusive antes da ANP, né? Eles tiveram até dificuldade em função disso. Foi um CAPEX inicial de 20 milhões, mas eles já fizeram alguns investimentos a mais, né? Capacidade atual de 14 mil metros cúbicos por dia e recebendo 600 toneladas, 600 a 1.000 toneladas por dia. A gente tem projetos que têm misto, né? Energia elétrica com biometano. Lá em Paulínia, eles têm 25 mega instalado para atender um leilão do governo, né? Até final de 2025. Mas eles já têm o biometano. Hoje eles mandam o biometano para a térmica porque o PPA deles é muito alto, né? Eu acho que já deve estar mais de R$ 600 o megawatt. Então não compensa fazer biometano. Mas em 2025 acaba esse contrato, então eles já estão investindo bastante lá para, a partir de janeiro de 2026, já ter o biometano. E eu acredito que eles vão desligar a térmica depois de 2026, que já se pagou. Os primeiros projetos de energia elétrica foram, como eu falei, o Bandeirantes, que já foi de imediato 20 megas, depois o São João deu 22 megas, e o Salvador, lá da Bahia, da Solvid, de 20 megas. O Salvador foi interessante porque foi o primeiro projeto que foi instalado os motores da Jenbacher, né, da GE. Então eles tiveram uma experiência desafiadora lá para entender como que funcionava esse motor, né? Esse motor é um pouco mais tecnológico, diferente do Bandeirante de São João, que era o motor da Caterpillar, que aguenta mais desaforo, tanto que está até hoje lá no Bandeirantes, o motor da Caterpillar. E a Jenbacher teve dificuldade em função do gás do ATU ser muito do Brasil, né? Ser muito agressivo em função da solução. Então, hoje eles estão operando esses motores ainda, né, em Salvador, e vão migrar para o biometano, mas é um projeto interessante em função disso. Foi o primeiro projeto da Jenbacher no Brasil. Outros projetos aí que a gente conhece. Então, aqui são exemplos de motor, né? O pessoal pergunta, só tem Jenbacher no Brasil? Tem experiência com Jenbacher, tem experiência com Caterpillar e tem experiência com uma empresa brasileira aí. Tem várias empresas brasileiras, né? Mas tem várias empresas que são focadas no agro, né? Em biodigestores, que o gás é um pouquinho diferente. Tem uma empresa no Brasil aí que chama CHP que está testando motor da MWM, não, desculpa, da Scania, adaptado para gás. Então, eles estão tendo sucesso aí. Esse projeto aqui é de Cariacica, tem 2 megas instalados, motores de 250 kW. Então, pode ser uma opção para projetos pequenos, principalmente. E tem um projeto no Brasil que é o Sabará, lá da Vital, da AGE, que tem no mesmo aterro GD e Mercado Livre, né? Então, eles têm uma GD lá com 2 motores e Mercado Livre, conseguiram fazer isso no mesmo aterro. E agora eles estão tirando o Mercado Livre, esses motores do Mercado Livre, para fazer biometano. E na questão da energia elétrica, é um processo bem simples, né? A gente tira o gás do aterro, o único tratamento que se faz no gás alguns projetos tiram o siloxano, poucos projetos, eu conheço acho que 3 projetos que têm um sistema de tratamento de siloxano, porque o tratamento de siloxano é muito caro
Então, inviabiliza, às vezes, a geração de energia. E o outro processo que todos têm é a retirada da umidade com chiller e trocador de calor. Isso tem que ter porque os motores eles não trabalham com umidade alta, tem que ter gás seco, né? Então, basicamente é isso. Tem soprador, tem chiller, tem trocador de calor, aí tem a geração de energia, injeção na rede e o flare. A questão do biometano, a gente tem alguns projetos nos Estados Unidos que usam o próprio caminhão de lixo de biometano, que eu acho que daqui a pouco tempo vai ter no Brasil. E tem outros projetos que têm GNC, né? Ou GNL também. E aqui no Brasil já tem alguns projetos de GNC e eu já estou vendo alguns movimentos aí para GNL, apesar do GNL ser um processo caro, mas compensa pela distância que você pode levar o gás, né? O GNC você consegue viabilizar até 150, 200 quilômetros de distância do aterro e o GNL pode chegar até 1.000 quilômetros do aterro. Então você consegue pegar clientes interessantes com tarifa alta, né? Para compensar todo o investimento e o consumo de energia que o GNL tem, né?